pegar uma caneta, posso? Pode ir lá. Vou fazer as perguntas aqui. Olá, gente, tudo bem? Só esperando um pouquinho, a gente já começa. Esperar entrar um pessoal aí, gente. Oi, Gabi. Esperando o povo entrar. Muita gente ou não? Tô esperando entrar aqui, vamos ver. Gente, meu nome é Larissa. Larissa Mioto, eu tenho 24 anos. Eu sou naturóloga. Sou da bruxaria. Sou da Umbanda desde muito pequenininha. Só esperando entrar um pessoalzinho aí pra gente já começar. Deixa eu ver. Umbanda é catimbó? Ah, tá. Meu pai tá anotando as perguntas aqui. Gabi, tá só você e um amigo meu por enquanto. 2 pessoinhas. Espera mais um pouquinho ou já vai falando? Vou colocar aqui. Qual que é o Pix mesmo? Maria. Gabi, ajuda ela aí. Seu celular tá aí? Não, tá ali embaixo com a tua mãe. Gabi? Tá por aí? Oi, gente. Tudo bem? Maria Souza Lívia. Boa, Gabi. Obrigada. Pix. Maria Souza Lívia @gmail.com. Fixei o comentário aqui. Bom, já tem 5 pessoas, pai. Quer esperar mais um pouquinho? Você que sabe. Vamos começar já então. Gente, vou me apresentar de novo. Meu nome é Larissa. Eu tenho 24 anos. Eu sou naturóloga. Sou da Umbanda desde muito pequenininha, por conta do meu pai. Meu pai tá aqui do meu lado. Ele vai falar um pouco sobre catimbó hoje. Pai? Vem mais perto. Pessoal. Vem mais pra cá. Só virar assim, ó. Virar assim a gente pega nós dois, ó. Aí, pronto. Só virar aqui. Gente, a gente vai fazer essa live em prol do ADPAC. Assim, deixa assim. Meu pai. Assim. Assim. Aí. A gente vai fazer Pronto, tá nós dois juntos. essa aí, live os dois juntos aqui. em prol do ADPAC, tá? O Pix tá aqui no comentário fixado. Vocês podem doar a partir de R$5. Vamos aí ajudar os bichinhos, gente, por favor, façam as suas doações. Esse é meu pai. Pai, Olá, boa noite a todos. Meu nome é Denilson Mioto, tá?
Sou mestre juremeiro também, juntamente com a minha esposa Adriana Soares Mioto, a Larissa e o Rafael. Somos dirigentes do núcleo umbandístico São Miguel Arcanjo e a gente espera hoje, né, tirar alguma curiosidade, transmitir alguns conhecimentos dentro da regionalidade brasileira, né, que trata sobre o catimbó, né, trata sobre o nosso catimbó hoje. Cadê as perguntinhas que você anotou, pai? Aqui. Então vamos lá. Como que o catimbó entrou na sua vida? Bom, pessoal, primeiramente, vamos lá falando, né? Meu nome é Denilson Mioto, novamente, né? O catimbó é assim. Uma vez eu estava procurando, né? Quando nós começamos na espiritualidade, eu já comecei desde 1994, numa casa de umbanda, né? Onde nós trabalhamos, eu trabalhei como médium de porteira, né? A gente chama médium de porteira, que é aquele que fica na porta, direcionando quem entra, quem sai, regulando quem entra, quem sai dentro de uma casa de umbanda, né? E a gente começa quando a gente começa no conhecimento da umbanda e dentro do desenvolvimento da nossa espiritualidade, a gente começa a procurar muitas coisas, né? E vai os altos e vai os baixos dentro de um desenvolvimento mediúnico. E eu acabei indo para uma casa lá na Bom Pastor, né? Uma casa Bom Pastor de um amigo nosso lá e começamos a trabalhar um ensinamento sobre o catimbó. Começamos como albeia e depois terminamos como o catimbó. Mas o que me fascinou no catimbó é justamente a sua história, né? Como que funcionou? E a gente começa a perceber depois que os nossos guias, os nossos mestres, eles acabam nos direcionando para uma prática em que se revela numa ancestralidade. Eu posso dizer para vocês que hoje o catimbó ele se revela como se fosse a ancestralidade da Umbanda. A Umbanda ela começou mais ou menos em 1908, 1918, com o Pai Zélio de Moraes, né, com a incorporação do caboclo Sete Encruzilhadas, em que ele começou uma nova era, né, dentro da Umbanda, que é a primeira incorporação de um caboclo dentro de uma tenda espírita, né, de um terreiro, de uma casa espírita. Isso daí antigamente não existia, né? O pessoal incorporavam barões, incorporavam várias pessoas, né? Nesse sentido, pessoas que se diziam importantes, né? Então acabaram incorporando essas espiritualidades. Incorporou o Pai Zélio de Moraes. Isso aí vai ser numa outra palestra que a gente pode dar posteriormente, tá? Mas isso vem antes dessa ancestralidade, ela vem antes. Por quê? Porque vem de acordo com a colonização brasileira. Quando veio os portugueses para o Brasil, eles vieram trazendo toda aquela cultura do catolicismo, né? E também da bruxaria europeia, né? Toda a parte da bruxaria europeia, quando fala bruxaria wicca, fala sobre a própria Igreja Católica e trazendo seus santos católicos também, né? Eles começaram eles trouxeram essa bagagem, né, de conhecimento. E aí veio a colonização, veio a escravidão, né, e também trouxeram também toda aquela cultura das nações Queto, Angola, Jeje e Nagô que se espalharam pelo Brasil, né? E aí as culturas do candomblé que em tese não poderiam ser cultivadas, né, aqui no nosso país, correto? E essa expansão dessas religiões, né, atrelado também à cultura dos pajés aqui no Brasil. Aí a gente pega as tribos Tupinambá, a tribo Tapuia, as tribos do norte e nordeste, principalmente os Cariri-Chocós, né? Que tem a figura do pajé. O pajé quem que é? Aquela figura, é a figura dentro da tribo, né?
que ele é que manda na parte espiritual e na parte da cura, né? Dentro da sua tribo. E ele tem todas as suas tradições. Então veio todas essas tradições que acabou dentro de uma cultura em nosso país, dentro do sincretismo, a gente fala das pessoas que não sofrem preconceito, porque essas religiões essas culturas, principalmente das origens afrodescendentes e naquelas origens da cultura indígena, eram muito arraigadas, né, que prevalecia era o próprio catolicismo, né? Essas culturas acabaram por si só sendo vamos dizer, marginalizadas, né? Vamos colocar num termo nesse sentido. Então, o que aconteceu? Principalmente na região do norte e do nordeste, que eu falo, Amazonas, no Pará, Pernambuco, né? Principalmente, a gente via que essas culturas, como houve a expansão dessas culturas nessas regiões, eles criaram o catimbó. O que é o catimbó? O catimbó, ele abrange, né? Ele abrange uma parte, né, do conhecimento dos pajés, né? Pega parte do conhecimento dos pajés na cultura indígena, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Pega uma parte do catolicismo, que é as rezas, né? Que é a crença nos santos católicos, né? Pega uma parte também da própria cultura das culturas afros, né? Eu não digo candomblé, porque candomblé é uma religião que veio para o Brasil e foi denominado candomblé. Então, a gente tem várias culturas da origem Queto, Jeje, Nagô. Tanto é que nas regiões você tem o tambor de Minas, você tem o candomblé de caboclo, você tem uma série de outras religiões afetas especificamente nesse sentido, né? Então a gente percebe... Deixa eu só falar. Pois não. Gente, essa live está sendo em prol do ADPAC, então, por favor, quem puder fazer a doação, no mínimo R$5 para o Pix que está aqui no comentário fixado. A gente agradece muito, vamos ajudar os animaizinhos, né, pai? Isso, vamos ajudar. Tudo em prol dos animais, né? Tudo em prol dos animais. Então a gente percebe que essa cultura ela ganhou um corpo muito grande nesse sentido, né? A gente percebe também que no catimbó nós temos alguns elementos, né? A gente chama de elementos, né? A gente vai entrar já mais especificamente no catimbó. A gente tem os elementos tipo o cachimbo, né? O cachimbo acho que eu deixei em algum lugar aqui. Dá licença que eu vou pegar o cachimbo. Gente, enquanto isso, vamos fazer. Dando que se recebe aí, a Tânia tá aí assistindo a live também. Vamos fazer a doação, R$5 pro ADPAC. Voltou já? Já. O que tem o cachimbo? Nós temos o cachimbo, né? Esse cachimbo é um cachimbo de angico com jurema, com cabo de jurema, né? Nós temos também... O cachimbo o que é? Ele é um elemento muito importante, por quê? Porque os indígenas, eles utilizavam o quê? A fumaçada, né? Ou, quem for adepto ao xamanismo americano, fala do peyote, né? Ele é muito afeto à defumação, à limpeza do ambiente, à limpeza da alma, né? A limpeza dos miasmas e a abertura de um campo mágico, né? Nesse sentido. Então é muito importante que a gente pegue a figura do cachimbo. Depois eu vou explicar por que o cachimbo é importante dentro quando a gente falar da parte do ritual da jurema, né? Nós temos também a figura da maraca, né? Maracá ou maraca, que o pessoal fala, né? É muito importante, por quê? Porque é através desse som que a gente fala da junção, né, do elemento masculino com o elemento feminino, né? E a semente e a germinação da prosperidade, que você faz o quê? A junção desses elementos, a gente consegue quebrar todos os males, todas as coisas ruins, né? E os
pajés, né, utilizavam isso para fazer as limpezas nos seus filhos, as limpezas dos ambientes também, né? E a gente tem também a figura da reza, que ela vem oriunda da parte da bruxaria europeia, ou a gente faz da parte do catolicismo, né? Então a gente tem várias rezas no catimbó. Então uma casa de catimbó, ela além da maraca, além do cachimbo, ela tem também a parte da reza. E essa reza é muito forte, ou seja, você pode rezar o credo, você pode rezar o salve rainha, você pode rezar, fazer as rezas atinentes à oração de São Francisco. Por exemplo, na minha casa, por exemplo, nós sempre fazemos a iniciação da nossa Jurema. Quando a gente inicia, a gente faz a oração de São Francisco. Por quê? Porque é o protetor dos animais, né? Nós sempre fizemos isso também. Falando em São Francisco, gente, ó, eu chato aqui de novo. Vamos fazer a doação pro ADEPAC que está precisando. No mínimo R$5, gente. Vamos fazer a doação em prol dos animaizinhos. É muito bom a gente proteger os bichinhos, a gente fazer um bem. Dando que se recebe. Dando que se recebe, né? Como erva de poder, a gente tem o quê? Como eu falei do catimbó, o catimbó a gente não pode deixar de falar das suas ervas de poder, né? Como a gente fala que os índios, né, eles sempre usavam algumas ervas de poder, tipo assim, algumas tribos, como por exemplo os Carixixocós, eles utilizavam o vilangue bravo, né? Eles utilizavam outras ervas, e no catimbó principalmente a gente utiliza ou a jurema branca ou a jurema preta, né? Para fazer os rituais de jurema. E também uma outra erva de poder muito importante, como eu mencionei que tinha o cabo, a simbologia do cabo do cachimbo, né? Ou do cachimbo, a gente tem o que? A figura do angico, que seria também uma segunda erva de poder dentro do catimbó, né? Então é muito importante a gente analisar o seguinte, que dentro de um ritual de Jurema, o que é mais importante é justamente a gente saber a origem, como que funcionou. Então a Jurema, nesse primeiro aspecto que eu falo para vocês, no tocante à sua ancestralidade, né? A ancestralidade. A gente pode dizer que dentro da antropologia, dentro da parte de crenças, né, das religiões brasileiras, embora a gente fale que o catimbó não seria em tese uma religião, e sim uma cultura de crença, né? A gente vê que o catimbó ele está na ancestralidade da Umbanda, ou seja, tudo que hoje a gente vê em alguns rituais de Umbanda, a gente vê que o catimbó já fazia, né? Como é o ritual de juremação? Bom, como que é feito? Vamos lá. Assim, quando a gente pega um trabalho de catimbó, vamos falar assim, como que a pessoa chega para ser um mestre de jurema, né? Assim, a pessoa vai ter os conhecimentos, que no meu caso, né? Eu despertei essa curiosidade em saber como que é o trabalho de jurema, né? Como que já era um médium desenvolvido, né? Já desenvolvia na Umbanda, né? E eu falei, bom, eu preciso saber o que funciona, como que é o trabalho da Jurema, né? O que é? Como que é? Eu já sabia mais ou menos a história, eu falei, mas como é que chega no trabalho de Jurema, né? Como se chega a um mestre de Jurema? Aí a coisa pega, né? Por quê? Porque para você ser juremado, não é falar assim, eu quero ser juremado. Não é assim que funciona na Jurema, né? No catimbó. Não é dessa forma que funciona no catimbó. Para você ser juremado, o seu mestre de catimbó, o seu mestre é que vai dizer pro sacerdote, pro catimbozeiro, que ele quer que você seja juremado. Porque se ele falar que não adianta, que você não vai ser, né? Pode acontecer qualquer coisa, mas você não vai ser se ele não confirmar. Tem que ter um ato de confirmação.
Então, assim, você tem o desenvolvimento mediúnico, geralmente alguns médios, tem pessoas que, a gente fala assim, tem pessoas que no primeiro sessão já é um médium desenvolvido e acaba se descobrindo, né? Tem outras pessoas que são médios que estão em desenvolvimento e acabam caindo no catimbó. E aí vem o mestre, e o mestre assim, é diferente, não existe chamada incorporação. Termo no catimbó, incorporação no catimbó não existe, existe acostamento do mestre, tá? Existe o chamado acostamento do mestre. Então, quando o mestre ele se acosta na pessoa, ele vai, teoricamente, fala, não, ele não vai ser juremado, mas ele vai continuar trabalhando na jurema. Ou, não, ele vai ser, porque a juremação é o que? É um ritual específico em que o mestre ele tem condições de abrir uma casa de jurema, né? Ele tem condições de abrir uma casa. Então, assim, e na juremação é interessante, né? Não adianta você falar para uma pessoa se ela foi juremada, você foi juremado? Fui. Mas como foi? Eu recebi um caboclo, um preto velho, eu recebi um mestre, né, da jurema, e ele falou que eu sou mestre. Não. Existe um ritual chamado tombo da jurema, né? Esse pode falar. Oi, gente, de novo. Vamos fazer um Pix pro ADEPAC, direto a gente tem que pedir, pai, pro pessoal fazer uma doaçãozinha. Ótimo. Pro ADEPAC, gente, o Pix tá aqui, ó, no comentário fixado. Vamos fazer a doação, vamos ajudar os bichinhos. O ADEPAC tá passando por muita dificuldade. E o mínimo que você puder doar, R$5, R$10, já vai ajudar muito, porque os bichinhos estão precisando. Então, por favor, é dando que se recebe. Vamos ajudar os bichinhos. Então, aí, continuando. Você faz o tombo da jurema, é um ritual sagrado, tá? Que assim, ele faz um recolhimento, mas como é que é feito esse tombo da jurema, tá? A pessoa vai beber o cauim, tá? O que é o cauim? O cauim é uma bebida que é feita por um mestre de jurema, devidamente consagrado numa mesa de jurema, tá? E essa bebida, ela é totalmente voltada para o aspecto espiritual, tá? E às vezes esse cauim também é servido numa roda de jurema, numa mesa de jurema, né? Ele é servido para os médios e às vezes até para assistência da mesa de jurema. E o tomo da jurema que é o quê? É você tomar essa bebida e depois você é convidado ou você é levado pelo seu mestre a uma das aldeias de Jurema, principalmente aquela em que o seu mestre está atrelado, né? E a gente tem dentro da Jurema várias aldeias de Jurema. Nós temos praticamente 7 aldeias de Jurema, né? A gente fala do Juremá, a gente fala da Pedra Branca, a gente fala de Aruanda, a gente fala de outras, de Vajucá, Rio Pequeno, a gente tem várias aldeias de Jurema. Isso é um nível físico ou é nível espiritual? Nível espiritual, tá? É nível espiritual. Então a Jurema é como se fosse uma ayahuasca, ou não chega a ser parecido? Não chega a ser ayahuasca, porque a ayahuasca você vai ser trazido para uma vivência sua, tá? Já a mesa de Jurema, já a juremação, já as aldeias de Jurema, são locais em que cada mestre pertence e cada mestre trabalha a sua energia de acordo com o que trabalha a sua aldeia. Né? Tem aldeia que trabalha com amor, tem aldeia que trabalha com cura, tem aldeia que trabalha com defesa. Né? Então são aldeias que você pertence, né? Uhum. E você é levado para essa aldeia e ele vai mostrar para você e você vai ser apresentado espiritualmente nessa aldeia. Então o verdadeiro mestre é aquele que fala, se perguntar, você foi juremado, você tomou o tombo? Já eu tomei, como é que foi? Ele vai falar, foi assim, 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 assim. Mas aí esse é tomo que fala? Tombo da jurema. Quando você tá normalmente em uma casa que já é iniciada no catimbó, ou com pessoas que já são mestres em catimbó, para você fazer esse tombo. Exatamente, são pessoas, e só quem te leva ao tombo da jurema é um mestre de catimbó. Né? Por quê? Porque você vai ter o tombo, você vai ter a semente, e aí depois você vem com uma semente, né? que ela é colocada em você. Se o mestre não coloca, o astral põe essa semente em você,
e você trabalha nesse sentido, trabalhando com a própria juremação. E o que é a jurema? A jurema é uma, agora especificamente da jurema, que a gente fala que é uma árvore a gente fala que a jurema, além de ser uma aldeia do Catimbó, além de ser dentro do espiritismo, né, dentro da Umbanda, uma cidade, né, a jurema no Brasil é uma árvore que você tem, uma árvore de poder, que você trabalha, que você usa a casca é usada para qualquer tipo de situação, para cura. Fervendo uma casca de jurema, você pode tomar ela de manhã cedo e ela cura qualquer coisa, né? Mas quando ela é preparada, quando ela é consagrada, quando ela é tida, ela é ritualisticamente utilizada, ela tem a função de te colocar junto aos mestres da jurema, né? Então é muito importante a gente ter essa diferença, né? Ainda dentro da juremação, né? Quando a gente fala da Umbanda, né? Da Umbanda da Jurema, do Catimbó, a gente vê que muitas casas de Umbanda, elas fazem giras de Jurema, né? Quando não é caboclo específico, né, eles fazem uma gira que se fala gira de Jurema ou Catimbó, que ela traz os mestres e as mestras. Mas o que eu falo? Na minha casa, como eu também trabalho com Umbanda, né, a gente faz um trabalho específico de Jurema, com a ritualística da Jurema. E como funciona, teoricamente, a ritualística da Jurema? Né? Como é que ela funciona? Pode Gente, falar. Vamos fazer a doação para o ADEPAC. O Pix para fazer a doação para o ADEPAC está aqui, ó, nos comentários no comentário fixado. Doando a partir de R$5 você já está ajudando. O ADEPAC está precisando muito, eles estão com muitas dificuldades lá. Vamos ajudar os animaizinhos para todo mundo sair feliz dessa pandemia. Vamos lá. Só para vocês entenderem, né? Uma vez que a pessoa é juremada, ela se torna, teoricamente, um mestre juremeiro, né? E todo mestre juremeiro, na sua casa, ele tem o quê? Ele tem um tronco de jurema. Ele tem um tronco de jurema como firmeza da sua casa. Ele tem uma mesa de chão, que é a mesa redirecionada aos trabalhos da mesa de chão. E ele tem a mesa com as aldeias, que são o quê? É a representação física das aldeias da Jurema. Cada aldeia com o seu príncipe e a sua princesa, ou seja, cada aldeia com a sua taça, que é a sua princesa, e cada aldeia com o seu príncipe, com o seu copo, né? Com água. E na mesa de Jurema, na mesa mesmo, o que contém na mesa de Jurema? Contém todos os elementos que são utilizados num trabalho de catimbó. Ou seja, você vai ter o quê? Além da representação das aldeias do catimbó, né? Que seria as 7 aldeias, que eu sempre tive aqui 7 taças e 7 copos. Você tem a representação do Santo Católico, e aí eu falo que o Santo Antônio dentro da Jurema é muito importante, né? Que a gente fala que Santo Antônio seria um grande mestre, um grande parlamentador, que ele derrotava todas as coisas existentes com a própria reza que ele fazia, né? A gente tem também a presença de São Francisco, né, que é a representação dos animais, né, dentro da sua própria oração de São Francisco, que revela o desapego, né, é muito importante nesse sentido, a humildade. E a gente tem também outros elementos, além da maraca, além do próprio cachimbo, né, e outros elementos de força, né. Quando o mestre ele é juremado, ele recebe a chave da jurema.
Às vezes algumas casas não costumam falar sobre isso, mas a chave o que é? É justamente aquela autorização de ele abrir os trabalhos e fechar. Ele abre os trabalhos em terra e fecha os trabalhos para que eles sejam continuados no aspecto espiritual, né? Isso é muito importante. Então você recebe, você tem uma importância muito grande, né? A gente brinca, né? Brinca não, a gente fala de uma forma muito séria nesse sentido, né? Em termos de chave. Já, assim, como se torna, eu já falei, né, o ato, o ritual de juremação, ele é muito importante. Por quê? Porque você acaba tendo que abrir, né? Você abre o ritual de juremação, o ritual de catimbó, você abre com uma saudação, né? Você acaba saudando as cidades da Jurema, você sauda os mestres da Jurema, né? Você faz uma reza, principalmente um linho muito importante que a gente chama na Jurema, que é sobre o mestre Salomão, né? Sobre o rei Salomão, que ele dizia, né, que aos seus filhos, né, bem que dizia aos seus filhos juremeiros, né, para entrar na Jurema, peça licença primeiro, tanto que pedir licença para entrar na aldeia. A gente fala também dos seus filhos juremados, né, para quê? Para que ele tenha muito cuidado, porque com espiritualidade a gente não brinca, né, a gente não brinca. E aí a gente faz a saudação, né, da própria entrada, depois faz a parte da defumação, que é o cachimbo, é a fumaça do cachimbo, né? Que a gente fala, tem um linho muito importante no catimbó que fala que catimbozeiro comigo não pode. A fumaça do cachimbo desmantela ou seja, o poder da fumaça é muito grande, principalmente com o catimbozeiro que ele está trabalhando dentro desse trabalho do catimbó. Ele é muito importante. Por quê? Porque a fumaça, ou você gira para a esquerda ou você gira para a direita, né? Dentro do trabalho de Jurema. Quando você gira o trabalho, a fumaça para a direita, você traz uma linhagem de mestres. Quando você gira a fumaça para a esquerda, você traz outra linhagem de mestres dentro de uma Jurema de chão, né? Então é muito importante a gente trabalhar aqui, trabalhar na limpeza do ambiente. Oi, gente. Vamos fazer a doação para o ADEPAC. O Pix está no comentário fixado. O ADEPAC está precisando muito da nossa ajuda. Por favor, vamos fazer uma doação, mínimo R$5. O mínimo que você puder doar já está sendo ótimo, porque eles estão precisando bastante, tá? Vamos ajudar os animaizinhos? É dano que se recebe? É dano que se recebe, né? Então nós vemos que todo o trabalho, seja ele na Umbanda, seja ele no catimbó, ou seja ele no candomblé, a ritualística ela tem que ser muito observada, tá? Por quê? Para que o trabalho ele transcorra de forma correta e de forma com que o plano espiritual ele atenda os objetivos aqui na Terra, né? Então tudo tem que ser feito de forma correta. Então, quando a gente fala na limpeza do ambiente, a gente faz a limpeza do ambiente e faz a limpeza das pessoas, né? Dos médiuns, do catimbó, da mesa do catimbó, faz a limpeza com a fumaçada do cachimbo, a fumaçada pelo cabo, porque o catimbozeiro, ele não fuma por aqui, né? Ele espelha a fumaça do cachimbo por aqui. E a fumaça, ela sai por aqui. Por isso que a gente fala que quando ele solta a fumaça pela fornilha do cachimbo, né? Ele solta a fumaça por trás, né? Pelo cabo, ela tem um alcance muito maior, né? Ela tem um alcance muito maior. E principalmente fazendo o sinal da cruz, né? Que é a parte que você pega a parte da bruxaria europeia, né? Que é a utilização do sinal da cruz, né? Então, a gente tem a limpeza do ambiente e também tem o ritual de servir, né?
o cauim ou o vinho de Jurema, a gente pega em algumas regiões, provavelmente a região do Amazonas e do Pará, né? A gente pega, a pessoa serve o vinho de Jurema. O que é o vinho de Jurema? Que também é muito bem utilizado e bem quisto pelos caboclos no trabalho de Jurema. Pode falar. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode mandar, que eu pergunto aqui pro meu pai, não tem problema não. Então, e eu tô aberta a pergunta, viu? Porque eu sei que é um tema muito curioso, né? Que poucas pessoas têm esse tipo de conhecimento. Então desperta a curiosidade, principalmente na parte da espiritualidade, como funciona, né? Então a gente serve a bebida, que a gente chama, em alguns locais a gente serve o vinho de Jurema, né? E às vezes a gente serve o cauim também. Na minha casa, o que eu faço especificamente? Às vezes eu costumo servir para todos em giras de assistência o vinho de Jurema, que ele é mais fraco, né? E em alguns alguns trabalhos de desenvolvimento do catimbó, a gente serve o cauim, né, que é uma bebida mais forte. Qual que é a diferença de um para o outro? O cauim, geralmente, quando a gente faz o cauim com a própria aguardente, né? A gente faz a aguardente e coloca a jurema preta e com um pouco de casca de jurema branca dentro do cauim e enterra por 7 dias. Deixa lá enterrado. 21. Deixa enterrado por 21 dias. Dali você tira a semente do cauim. E a partir daí você vai misturando nas sessões com a aguardente o cauim. É uma bebida que é utilizada também na sua essência, também como um elemento para se utilizar para o tombo da jurema. Já o vinho não, o vinho você faz o vinho normal com a casca da jurema, tá? E um pouco e você faz também com a maçã, você faz com outros elementos de fruta, algumas frutas cítricas e você serve para a pessoa, né? Dentro do trabalho de Jurema. É um trabalho que também a bebida ela faz o quê? Uma limpeza interna na pessoa. Estão perguntando onde que é a casa. Gente, a casa é aqui em São Mateus, o terreiro normalmente ele não é aberto, mas se vocês quiserem, manda uma mensagem para mim, eu vou digitar aqui meu Instagram. Isso. Manda uma mensagem lá para mim, só que assim, na época de pandemia a gente não tá fazendo trabalho, na verdade, a gente não tá fazendo trabalho aberto, é só o pessoal aqui de casa mesmo. Aí eu devo abrir uma mesa de Jurema, agora pro próximo mês eu devo abrir uma. Mas aí a gente vai se falando, a gente vê como pode fazer. Tá. Aí eu expliquei da bebida, né? Agora vamos falar sobre a chamada dos mestres, né? E aí é um ponto interessante, que é onde você chama os mestres, né? Onde eles acabam se acostando dentro no mestre Jurema e nos médiuns que trabalham junto com no trabalho no catimbó, né? Eles acabam se acostando. Então você faz um trabalho ritualístico para chamar, né? Por exemplo, eu tenho um mestre que existem vários mestres na Jurema e também tem os encantados. Depois eu vou falar sobre os encantados também. Os mestres, eles são pessoas que viveram na sua vida terrena e depois eles se dedicaram justamente para trabalhar junto, ajudar as pessoas dentro do trabalho. A gente tem o mestre Carlos, a gente tem o Malunguinho, né? Na minha casa você pode, é comum você ver mestres caboclos, é comum você ver pretos velhos trabalhando, é comum você ver guardiões, né, que a gente chama de Exu, né, também trabalhando, mas com o nome de mestre, depende a roupagem ao qual ele atua. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu tenho um um preto velho, que ele trabalha na Umbanda, ele trabalha como Pai Chico, né? Mas se ele vem no catimbó, ele vem na roupagem de Pai Francisco. Por quê? Porque ele utiliza-se de uma outra forma de trabalho, né? A gente tem também eu tenho um caboclo, que aí eu só falo esse que me levou para o catimbó, que é o caboclo Tupinambá, ele que me levou para o catimbó. Porém, ele me levou e ele que confirmou, tá, que eu teria uma casa de Jurema. Ele que me confirmou que eu deveria ser juremado, né? Porém,
O mestre da casa é o Zé Pilintra. É o seu Zé Pilintra. Então, a gente pode falar. Gente, ó, doação pro ADPAC, por favor, vamos ajudar os bichinhos. O Pix do ADPAC tá aqui, ó, no comentário fixado. Então, por favor, vamos fazer uma doação de no mínimo R$5. Vamos ajudar o ADPAC, gente, por favor. Tá. Então a gente vê que os mestres, eles são muito dinâmicos, né? A gente tem nessa linha pode vir Preto Velho. Quando a gente faz a mesa de chão, eu gosto de fazer muito o trabalho da chamada mesa de chão, né? Que a gente faz o seguinte, a gente traz, aí eu permito fazer a fumaçada à esquerda, eu permito trabalhar na mesma sessão. Eu trabalho um caboclo, eu trabalho um preto velho, eu trabalho um cigano e eu posso trabalhar um guardião também, conforme for a energia da casa que está precisando, né? Se eu tiver que trabalhar a gira de desenvolvimento, eu faço uma mesa normal. Ou seja, eu faço uma fumaçada direita, então já trago o quê? Já trago os guias de desenvolvimento, os mestres de desenvolvimento, que é o que vai vir. Vai vir um preto velho, vai vir um caboclo, e aí já não viria os outros mestres que são os guardiões, né? Então, assim, o catimbó, ele é muito envolvente, né? Por quê? Porque é só ritualístico, é festa, né? Várias vezes você vê o mestre chamando o mestre, né? Puxando o mestre para vir para o trabalho, e quando você olha, você já percebe que a entoação da voz é diferente. Por quê? Porque o mestre, ele já vem cantando, né? Por quê? Porque ele utiliza o canto também como uma forma de identificação da sua linha, né? É diferente na Umbanda, que a gente chama de ponto, né? Ponto cantado, né? A gente chama no catimbó de linho. O linho é o quê? Revela o quê? A linha que o mestre trabalha. Então, qualquer mestre que ele vem, ele vai dar o seu linho, né? Ele vai dar a sua origem, ele vai dar como que ele trabalha, do jeito que ele trabalha, e vai ser revertido, vai ser tudo especificado o quê? Num linho, num canto, né? Num canto de catimbó. Então, eu acho que é muito legal, é muito envolvente esse tipo de trabalho, né? Existem trabalhos apenas com os guardiões no catimbó? Olha, é assim, na minha casa, quando a gente trabalha com os guardiões, a gente trabalha, os guardiões vêm no trabalho, tá? Eles acabam vindo no trabalho. Porém, no mesmo trabalho, pode ter, como tem vários médios que estão em trabalho e os mestres se acostam, dependendo da linha de trabalho, vem um preto velho, vem um caboclo e vem um guardião. Não necessariamente que é só os guardiões. Tá? Porque é diferente o trabalho. Você não trabalha uma linha específica para os guardiões, tá? Você trabalha uma linha voltada abrangente, mais abrangente, conforme a linha que o mestre ele coloca na jurema, né? Conforme ele faz a fumaçada. Se ele fizer a fumaçada à direita, você pode ter certeza que não vai vir guardião. Se ele fizer à esquerda, virá guardião juntamente com outras linhas de trabalho, ou até um cigano, se for o caso. Muito bom. Gente, vamos fazer a doação pro ADPAC, por favor. Olha os bichinhos aqui, ó. Coisa linda os bichinhos. Vamos ajudar os bichinhos, gente. Vamos ajudar os neném do ADPAC, por favor. Ai, me mordeu. Mas vamos ajudar. Então, uma curiosidade interessante que a gente fala sobre o próprio catimbó, né? É que no Nordeste, antigamente, as pessoas trabalhavam agachadas, né? Então você vai ver algumas casas que as pessoas agacham para fazer o seu trabalho, né? O trabalho de mesa, né? Eles acabam agachando. Por quê? Porque eles ficavam abaixo da linha da janela. Ou seja, eles tinham medo que a polícia passasse e prendesse. Se vocês forem ver um livro que eu indico até para vocês dar uma pesquisada, chama Meleagro, tá? Ele é de Luiz da Câmara Cascudo, né? É um livro antigo, tá? Ele foi escrito mais ou menos em 1940, 1950, coisa antiga, tá? E refletindo coisas de 1900, 1800.
ele falava que antigamente tinha até as notas policiais dizendo de intimação de delegados intimando a dona da casa tal para prestar esclarecimentos acerca de trabalho de catimbó, né, no Nordeste. Então a perseguição era grande nesse sentido. Então as pessoas trabalhavam agachadas. Não, as pessoas trabalhavam não porque tem que tocar agachado, não. Porque tinha a tradição antigamente, lá no Nordeste, que as pessoas trabalhavam agachado porque senão ia ser preso, né? E é muito interessante esse aspecto. Que perseguição com o povo, gente, que tristeza. Então, e assim, existem, tipo assim, Umbanda é catimbó? Não, Umbanda não é catimbó. Catimbó é catimbó, Umbanda é Umbanda. Umbanda é religião brasileira. Catimbó é culto, tá? É uma forma de culto, a gente chama, né? O pessoal define outras definições. É bruxaria brasileira, né? É uma miscelânea entre catolicismo, o xamanismo brasileiro, né? As pessoas elas falam isso. Então todo mestre de catimbó, na realidade, ele tem o que? Ele tem a sua casa de catimbó específica, né? Ou ele acaba girando também o próprio cadonga, o xirê de candomblé, ou a sua casa de umbanda. Eu já vi muitas pessoas que trabalham o catimbó dentro de uma gira de umbanda. Não condeno também, porque eu acho que tudo para as pessoas, né? Nós temos que ter a gente tem que ter uma ideia de juntar, de querer fazer as coisas, fazer o bem, né? E isso que é muito importante. Porém, Umbanda é Umbanda, Catimbó é de Catimbó, tá? Se você tem a sua casa de Umbanda, você faz a sua gira de Umbanda normal. Mas quando você for fazer o catimbó, você não vai abrir gira de Umbanda, você vai fazer toda a ritualística de catimbó. E a ritualística de catimbó, o que é? É o linho que é cantado e a maraca que é girada, as rezas que são feitas e não vai o atabaque, né? Não vai o atabaque, tá? Essas coisas que a gente acaba tendo como definição, assim, né? E o vinho da Jurema, ou o cauim, que é colocado para as pessoas, né? Então a gente tem que ter essa premissa aí nesse sentido, né? Eu queria dizer que já participei de muitas giras. É gira que fala? Sessões, né? Sessões de Jurema, e eu só tô começando a entender muita coisa agora, porque sempre fui muito pequenininha, gente, uma coisa muito louca. A Larissa, ela cresceu na Umbanda, né? A gente frequentava um terreno como médium, até como médium de porteira, né? E a gente levava um colchonete, ela ficava brincando, depois ia dormir lá em cima, a gente pegava e levava ela embora. Dormia dentro da barraca. Às vezes lá no santuário de Umbanda, né? Que ela também vinha, brincava, né? E junto com as outras crianças. Então ela cresceu praticamente na Umbanda, né? E o catimbó, justo, ela também trabalhava, né? Tanto que essa primeira iniciação de Umbanda da Larissa, ela foi praticamente com 5, 6 anos de idade, né? Que você fez a obrigação de Oxalá, né, que foi feita, né? Mas a juremação ela é diferente. Você tem que ter você é levado às aldeias de Jurema. E eu acho que é muito legal, uma coisa diferente. É uma cultura diferente, é uma energia contagiante, uma energia legal, uma energia boa, né? E muita alegria, muita festa, muita né? Leveza. Muita leveza que você leva dentro do catimbó, né? O catimbó é muito contagiante nesse sentido. A parte que eu fiz na juremação, a minha é mais relacionada à linha das águas, e aí eu falei no final, né, que eu falei que ia falar sobre os encantados, né? Existe também, além dos mestres... Deixa eu só falar. Pode falar. Gente, vamos fazer uma doação para o ADEPAC? Mínimo R$5. Vamos fazer uma doação para ajudar os bichinhos. O pessoal do ADEPAC está precisando bastante. O mínimo que vocês puderem já vai ajudar muito. Às vezes o que é pouco para a gente é muito para outra pessoa. Vamos lá. Então, além dos mestres e as mestras, a gente tem os encantados também, né? Os mestres, a gente fala que tanto os mestres quanto as mestras, a gente tem aquelas pessoas que viveram, né, tiveram a experiência terrena, tiveram a experiência física, no corpo físico, aqui no plano da Terra, né? Viveram muito tempo atrás, 1800, 1700,
1400 ou 1900 mesmo, mas eles viveram as experiências terrenas, né? Então você vê vários personagens, né? Algumas casas de catimbó acaba até trazendo o próprio Lampião. Não é o Lampião específico, mas é a linhagem que traz a energia de Lampião, a energia de Maria Bonita, né? Traz também o nosso Zé Pilintra de Alagoas, né? Que ele viveu em Viva da Terrena também, né? Então traz essa linhagem, né? Esses são os mestres. São vários mestres. Aí tem o Aí a mestre Tânia Carlos. tá perguntando o que são os encantados. Então, é isso que eu vou falar dos encantados. Os encantados são seres, né? Que estão ligados mais à natureza, né? Eles estão ligados à natureza. Por exemplo, quando a gente fala das moças, das meninas ou das moças das saias verdes, né? São pessoas que não tiveram uma vivência em terrena, né? Porém, quem que elas representam? Elas representam a energia do mar, representa a energia dos rios, né? A gente tem a figura do Curupira, né? Que a gente fala que o Curupira embora esteja no folclore brasileiro, o Curupira ele é um encantado. Aí a gente pega assim, mas a história do Curupira, que legal, mas se você for ver na África, tem a figura do Arone, que também é um encantado no Arone, né? Na África, né? Também é um encantado. E a gente tem a figura do Boto cor-de-rosa, né? Que as mulheres falavam, me transformou num homem. São pessoas que não tiveram uma vivência terrena, porém estão ligadas diretamente a uma... É como se fossem elementais. É diferente dos elementais, porque os elementais eles representam diretamente essa energia. A energia do... Os encantados, eles ficam ali no meio do caminho. Exatamente, eles ficam mais ou menos entre o elemento natureza e o ser terreno. Né? É interessante essa linha dos encantados. E também são pessoas, por exemplo, vamos lá, pessoas que morreram e elas acabaram sendo enterradas ou tendo o seu funeral, ou sendo enterradas próximo a uma árvore, próximo a um rio, e elas acabaram, em vez de elas se acenderem a um espírito, elas acabaram integrando a energia daquele local, daquele elemento, ou seja, a água, ou a própria terra. Por exemplo, vários mestres encantados, eles acabaram sendo enterrados no pé de uma jurema, no pé de um angico, né? E aí, na sua ascendência espiritual, o que acontece? Ele acabou se integrando ao ambiente, né? Ao qual ele foi enterrado, que seria o quê? Uma árvore, um elemento da natureza. Que legal. Uma outra pergunta? Alguém tem mais pergunta, gente? 5 minutinhos para acabar a live. Vamos fazer uma doação para a ADEPAC. Vamos aproveitar. Ó, o Pix está aqui no comentário fixado. A Lívia é responsável pelo ADEPAC. Ela está recebendo as doações. Eles estão precisando bastante. Então, por favor, quem puder fazer uma doação, manda o comprovante pra gente aqui no Oráculo de Assis mesmo, por favor. Vai ajudar bastante. Então, a única coisa que eu falo, a Jurema, tá? Ela é uma ciência, né? Quando a gente fala assim, tem algumas linhas do catimbó que a gente fala que Jurema é ciência. Dai-me força e ciência, né? Ó, Jurema, encantada, que nasceu no frio chão, dai-me força e ciência, né? Porque a ciência é o conhecimento. A partir do momento que você ingere o Cauê, ingere a Jurema, ou faz parte da Jurema, você tem todo o conhecimento, né? Tanto o conhecimento espiritual, quanto o conhecimento da botânica. Ela né? perguntou se é possível encerrar com uma reza da Jurema. Sim. A Gabi fez outra pergunta. Vamos fazer a da Gabi, depois a gente encerra com a reza. Se conectar com a Jurema da cidade, como que é? É assim, isso faz parte do ato da juremação, né? Você é levado para o seu mestre, o caboclo, o preto velho, ou o mestre mesmo da Jurema, ele te leva, ele te apresenta, né? Eu vou te contar a minha experiência. Ele me levou até uma árvore, depois dessa árvore foi aberto um portal e a gente entrou numa cidade muito bonita, que era como se fosse uma floresta, como se fosse uma aldeia, né? E muito nítido as cores, e a gente foi apresentado lá diante de um pajé, falou, a partir de agora esse filho ele está aqui
e ele vai ser exatamente ele vai ter a chave para poder estar trabalhando também, né? Aí me deram os parabéns, né? O pajé jogou um negócio no meu rosto, né? Uma fumaça, né? E falou umas coisas lá, umas rezas, né? E a gente acabou depois adormecendo e depois despertando depois, né? Cada um tem uma experiência, cada forma tem uma experiência, cada cidade é uma cidade, né? Então Mas ela diz na cidade grande, longe da natureza. é uma cidade grande, né? Não, é uma cidade, não, assim, a que a gente é levado, a gente vê, existe várias outras cidades. Não, pai, ela tá falando na cidade onde a gente vive mesmo, São Paulo, Como sei. que a gente quando que a gente se conecta com essa energia da Jurema, estando longe, entre aspas, da natureza? Ah, sim, então, aí volta a mesma coisa. Esse trabalho da energia da natureza é a mesma coisa quando você trabalha na Umbanda, né? O próprio mestre seu te leva nessa conexão, né? Ah, tá. O próprio mestre te leva, é o que eu falei. Eu estava na cidade grande na minha juremação e eu acabei indo para um lugar, né? Nesse sentido que a gente falou. Entendi. Tá. Vamos, falta 2 minutinhos pra encerrar a live. Vamos vamos cantar alguma musiquinha, uma reza? Vamos cantar. Gente, Vamos morrer como se fosse uma oração, tá? Vamos lá. Ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez sua morada, olhai meu Deus, onde Deus fez sua morada, olhai. Ó Deus salve o cálice bento, ó Deus salve o cálice bento, e a hóstia consagrada, olhai meu Deus, e a hóstia consagrada, olhai. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, na vara nasceu a flor, olhai meu Deus, da vara nasceu a flor, olhai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador, olhai meu Deus, e Maria o Salvador, olhai. Salve a Jurema Sagrada, quem pode mais que Deus? Mais que Deus ninguém. Salve a Jurema Sagrada, quem pode mais que Deus? Mais que Deus ninguém. Salve. Salve as forças da Jurema, até arrepiei aqui, foi muito lindo isso. Gente, muito obrigada. Vamos fazer uma doação pro ADEPAC. O Pix tá aqui, no comentário fixado. Meu pai volta semana que vem pra gente falar sobre Umbanda, né, pai? Umbanda, vamos falar sobre a Umbanda, suas linhas, trabalho de Umbanda, como que funciona, a linha dos Exus, guardiões. Vamos falar alguma coisa, alguma parte da minha experiência, né? Que ninguém é dotado do saber, né? Mas a gente tem experiência para passar para nós alguma coisa. Tá bom. Então tá bom, gente. Beijo, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter trago meu pai hoje. Acho que ele somou bastante. Então, beijo. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Aquele abraço para todo mundo. Até semana que vem. Até semana que vem.